Olá! E nessas 4 próximas semanas vamos falar como o exercício pode transformar a vida das pessoas. Especialistas como médico, nutricionista, psicólogo e, é claro, o educador físico irão dar dicas para você transformar a sua vida. Começa agora no Mexa-se! As doenças denominadas hipocinéticas surgem ou podem agravar-se por conta da insuficiência ou ausência de atividades físicas. Elas refletem a realidade dos tempos modernos, onde a prática de atividade física foi deixada a um segundo plano ou até mesmo ao esquecimento. O sedentarismo é a causa primária da somatória de vários fatores negativos que agem conjuntamente no organismo, cujo resultado final tem que ser a manifestação de enfermidades, sendo algumas consideradas crônicas. E o que são essas doenças? Para responder essa questão, vamos conversar com a doutora Elizabeth. Doenças associadas ao sedentarismo, ao pouco movimento, o que elas podem representar na vida de uma pessoa? Na realidade, são doenças ocasionadas ou causadas pela diminuição do movimento. Desde a antiguidade, o homem ele foi feito para se movimentar. Então o homem tinha que ir atrás do alimento, ele saía para caçar, ele saía para pescar, ele plantava, ele colhia. Com a modernidade e a evolução dos tempos, ou seja, com a tecnologia, nós paramos de fazer isso. A gente tem tudo muito fácil, né? Os utensílios de cozinha, os televisores. Então hoje aperta-se um botão e consegue-se tudo. As crianças, por exemplo, deixaram de brincar, de ter atividades fora de casa, no quintal, correndo, né? Jogando, para ficar nos tablets, paradas, só mexendo os botõezinhos. Isso é muito ruim, porque isso daí pode levar às doenças ditas doenças hipocinéticas, que são doenças ocasionadas ou agravadas pela diminuição de movimento. Doutora, e quais seriam essas doenças? Olha, a mais importante delas é a obesidade, né? Porque a falta de atividade física somada ao excesso de ingestão alimentar leva ao aumento de peso. E o aumento de peso pode repercutir em várias outras doenças. Uma outra doença é a hipertensão arterial, que também pode ser levada pelo aumento de peso, uma das causas. A terceira doença que a gente considera, por exemplo, são as dislipidemias, o aumento do colesterol e do triglicérides, que é a gordura, né, no sangue. Isso daí pode levar à formação de placas de ateroma, levar a infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral. Uma outra patologia a ser considerada é o diabetes mellitus, que é o aumento do açúcar, né, no sangue, que também altera a rim, altera a visão, altera uma porção de coisas. E uma outra é a sarcopenia, né, porque tudo aquilo que não é usado, ele atrofia. Quando a gente não usa os músculos, eles ficam atrofiados. Hoje, nós estamos vivendo muito mais. As pessoas vivem 90, 100 anos. E o importante é você ter qualidade de vida na sua velhice. Você conseguir pentear o cabelo sozinho, comer sozinho, né? E a sarcopenia não vai fazer isso, porque dá atrofia. Independência. Exatamente. Você atrofia o músculo pela deficiência de exercício, né? E aí você não tem força muscular para realizar as suas atividades, os seus cuidados pessoais. E alguém tem que fazer isso para você. E é verdade, doutora, tem algumas doenças que são assintomáticas, ou seja, a pessoa ela passa despercebido que ela tem essa patologia e ela vai descobrir até mesmo quando já está com um quadro agravante. Tirando a obesidade, que a pessoa sabe que está ficando gordinha, as outras podem ser silenciosas. Elas vão ser, quando elas forem descobertas, elas já ocasionaram lesões irreversíveis em órgãos. Já é difícil, você tem que correr atrás do prejuízo.
Então, normalmente, isso daí às vezes é descoberto em um exame periódico normal, né? Mas o pior delas é serem silenciosas. Até a hipertensão arterial, que é outra doença considerada... Grande parte da população tem e desconhece. Não sabe que é hipertenso. E às vezes, numa medida dessas promoções de saúde que tem durante os fins de semana, ela descobre que ela está hipertensa. E aí um risco altíssimo para a sua saúde, que pode vir levar uma intercorrência até a morte. Por exemplo, o diabético, ele é muito silencioso. Quando você descobre, provavelmente ele já alterou, ele já atacou microcirculação. Ele já atingiu o que a gente chama de órgãos-alvos, que é rim, que é coração, que é visão. Doutora, e você acredita que o exercício pode ser um dos pilares para o tratamento dessas doenças? Bom, a gente vai considerar que ele é um pilar importantíssimo, porque já que as doenças foram causadas ou agravadas pela diminuição do movimento, qual seria o antídoto? O antídoto, o movimento, o exercício físico. Só que esse exercício físico, ele tem que ser orientado. Então, antes disso, a pessoa deve procurar um médico, fazer os seus exames periódicos, os exames complementares, fazer inclusive um teste ergométrico para ver como é que está a sua saúde física e a partir dali começar o exercício também orientado por um profissional da área de educação física qualificado, né? E é muito importante esta parte porque ele não deve ser uma coisa radical. Você começar, por exemplo, o indivíduo até ontem ele ficou sem atividade física, amanhã ele começa, ele quer caminhar e ele vai caminhar 2 horas por dia todos os dias. No 4º dia ele não suporta mais, ele vai ter dor e ele vai parar. Então essa mudança é gradativa, né? Tanto a mudança de hábitos de vida, como diminuição de ingesta de alimentos gordurosos, diminuição de peso e atividade física, elas devem ser gradativas e permanentes. Mudança no comportamento. No comportamento, e ela tem que ser para sempre. Ele fala, eu começo a mudar agora e isso daqui vão se tornar os meus novos hábitos durante longo tempo. Atividade física frequente é um importante comportamento para a saúde da população. Conforme as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte, em 2007, o seu manual foi criado com o objetivo de esclarecer a quantidade necessária de exercícios físicos realizados por adultos saudáveis. Foi recomendado que a população adulta precisa se envolver em atividades aeróbias moderadas, no mínimo 30 minutos por dia em 5 vezes por semana, ou em atividades físicas aeróbias intensas por no mínimo de 20 minutos por dia durante 3 vezes por semana. Mas o que são atividades aeróbias? Por exemplo, a caminhada, a corrida, a natação ou até mesmo o jump que a Lucila está praticando aqui ao lado são exemplos dessas atividades. E para nós melhorarmos essa capacidade, nós temos que permanecer no exercício por mais tempo, exercícios mais prolongados, aumentando assim a nossa frequência cardíaca. Ou seja, é necessário manter uma intensidade adequada, levando em consideração o nosso nível de cansaço. Tem aquelas pessoas que fazem caminhada como se estivesse passeando em um shopping. Quer dizer que nesse ritmo não haverá adaptação e, consequentemente, não haverá melhoras na capacidade aeróbia. E para uma pessoa cumprir a recomendação proposta pelo Colégio Americano de Medicina do Esporte, no caso das atividades aeróbias intensas, por exemplo, ela pode fazer um trote, que é uma corrida um pouco mais lenta, e essa forma de exercício vai causar aceleração da respiração e aumentar substancialmente a sua frequência cardíaca. Além de melhorar a capacidade aeróbia, todo adulto deve praticar exercícios que mantenham ou aumentam a força e a resistência muscular no mínimo 2 vezes por semana. É recomendado que seja praticado de 8 a 10 exercícios, utilizando os grandes grupos musculares do corpo. Essas atividades incluem a musculação, o treinamento funcional, em que o indivíduo sustenta o próprio peso do corpo, e outros exercícios similares, em que são trabalhados os principais grupos musculares. Assim, essa relação entre exercício físico e saúde, as pessoas que desejam no futuro melhorar o seu condicionamento e nível de treinamento, reduzir os riscos de doenças crônicas e incapacidades, ou prevenir o ganho de peso corporal acima do recomendado,
pode se beneficiar em muito com a prática regular de exercícios físicos. E como é o seu dia a dia? Faz exercícios regularmente? E a sua alimentação? Você percebe que são um conjunto de atitudes que levam a uma melhor qualidade de vida. Mas como mudar de atitude? Já que deixar de ser sedentário é uma tarefa difícil, principalmente para aquelas pessoas que nunca foram habituadas a realizar exercício físico. Para esclarecer essa e outras dúvidas, no próximo bloco vamos conversar com a psicóloga Maria Celina. Não saia daí, voltamos já!